aqui nossa conversa. Vamos lá. Tiago, deixa eu te apresentar aqui para a turma. Pá, 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 pá. Ai, cadê você? Tiago. Tiago é advogado, consultor para empresas e projetos, em editais de fomento e financiamento empresarial ou para a cultura. Especializado em direitos autorais e propriedade intelectual. Sócio da empresa de produção audiovisual e de conteúdos empresariais conectivos. Hoje ele é graduando em psicologia e pós-graduando em administração financeira para empresas. Meu Deus, você está fazendo isso tudo ao mesmo tempo agora, é isso mesmo? Costuma ser. É muita coragem, gente, é muita disposição. Não tem essa disposição toda. Tá Bom, no pacote, no final tá no das contas, pacote, né? tá Exato, no exato. pacote. O que a gente tem, nós cartomantes, eu sei que você não é desse universo. O nosso universo cartomântico tem passado por um momento muito de. A gente está iniciando um movimento anti-plágio, porque muito conteúdo do nosso grupo vem sendo compartilhado de maneira equivocada. Então, o que a gente tem visto é os que criam baralho, por exemplo, a Tânia cria baralho, a Carla Souza cria baralho, Cláudia Riso, Dani Freitas, todo mundo que passa por um processo criativo e cria um baralho, acaba tendo o seu baralho compartilhado equivocadamente na internet. Então, as pessoas escaneiam o baralho, lançam na internet e dizem, está na internet, como se a internet fosse terra de ninguém, né? Terra de Marlboro. Então, a gente está começando, assim como textos, cursos, palestras, isso vem sendo compartilhado de maneira bem equivocada nas redes sociais. E aí, o nosso movimento cartomântico está iniciando uma busca por uma postura mais ética. A gente estava falando de ética na nossa palestra anterior, então, uma busca por comportamentos mais éticos, e a gente passa diretamente pela questão dos direitos autorais. Conta para a gente, por favor, com relação a direitos autorais, quais são os conceitos básicos, qual é a propriedade intelectual, qual é o básico que a gente precisa entender com relação a isso? Olá a todos e todas, um bom dia. É um prazer estar aqui falando dessa área do direito que, para mim, é a grande área, não por menos eu me especializei, e por um princípio muito simples e objetivo, que é o primeiro dos princípios que eu gostaria de apresentar a vocês no que tange aos direitos autorais, né? Então, antes de mais nada, é uma experiência toda nova essa, né, de fazer esse tipo de apresentação sem olhar os rostos, os olhares e tal, mas nessa aventura a gente vai com a entrega. E então, qual é a essência do direito autoral que torna o direito autoral algo tão interessante no ramo do direito? Dois grandes ramos, notadamente, são conhecidos: o direito das coisas e os direitos da personalidade, né? O direito autoral é exatamente um dos conhecimentos jurídicos, na verdade, o conhecimento jurídico, que alinha as duas perspectivas no mesmo regimento, né? Que é uma mesma lei, que é a 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais. Tá? Então, a gente tem que, em qualquer obra do intelecto humano, artística, fonográfica, literária, quer dizer, comumente é vinculado à ordem artística, neste ramo do direito da propriedade intelectual, você vai ter uma atribuição que é a da personalidade do autor e você tem uma atribuição que é a possibilidade de venda, cessão, doação, enfim, transmissão desse resultado da obra intelectiva, né? Quando o André me fez o convite, achei muito interessante participar desse momento, sobretudo porque a gente está tratando de um conjunto de obras que trazem consigo toda uma ancestralidade, toda uma representação construída em, né, um processo milenar de consciência e adensamento de interpretação coletiva, né?
A gente está tratando de algo que é muito transcendente, não só no plano astral, né, da perspectiva de acesso e conexão para uma leitura das cartas, mas, sobretudo, dessa experiência humana que se faz através da cultura cigana, né? Então, a gente vai encontrar aqui várias dinâmicas muito ricas para a gente conversar. Então, vamos lá. Primeiramente, quando a gente fala de atribuição moral, a gente está falando daquilo que diz respeito a esse autor. E no caso específico, esse autor, ele é, na verdade, não um intérprete, mas ele é alguém que já está reformulando algo que vem da tradição, né? Afinal de contas, quando você vai no conjunto das cartas ciganas, você vai estar lá que o chicote é o chicote, a foice é a foice, os pássaros são os pássaros, né? Vocês não têm necessariamente uma invenção acerca do conjunto imagético. O que existe é uma interpretação subjetiva deste autor, desta pessoa que constrói uma nova imagem, ou melhor, reformula essa imagem a partir de preceitos estéticos da sua intimidade, das suas referências pessoais, né, da sua leitura não só de mundo, mas da sua experiência sentimental. Então, a esse autor, e aí o autor como um todo, cabem alguns direitos básicos, dentre eles, né, não só a proteção da obra, mas também o direito à autoria, né, a nomeação à autoria. Então, uma das questões essenciais que eu vejo para vocês compreenderem é a necessidade de que em qualquer reprodução que se faça de um desenho, de uma carta que você tenha criado, é a necessidade de vocês serem nomeados autores, né? Em que pese a possibilidade, não só a possibilidade, que aí já vai consigo a premissa do que a gente chama de direitos reservados. Ou seja, a lei de direitos autorais ela é muito expressa, que ela não autoriza interpretações da lei. Ela tem um dos seus artigos, ela fala que a interpretação, digo, o artigo 4º, que a interpretação da lei é restritiva, ou seja, só cabe aquilo que a lei autoriza, aquilo que a lei determina, né? E aí eu queria chamar a atenção para um termo que existe na lei, que é o termo que se aplica ao conjunto do debate em torno dessa criação das cartas, em torno da criação dessas imagens, que é o termo da contrafração. O que é a contrafração? A contrafração é a... Desculpa, contrafração. Contrafração. Tá. Que é exatamente a reprodução não autorizada, né? Isso está lá no inciso 7º do artigo 5º da lei, tá? Então, a lei é 9.610, para quem quiser tomar nota. Vale a leitura, ela não é, enfim, juridicamente complexa demais, ela oferece até esse rol de terminologias para o melhor entendimento da lei, né? Um glossário. E a grande questão aqui é essa, qual seja, é a reprodução indevida, é a reprodução não autorizada. No que tange aos direitos relativos aos desenhos, né, que é uma obra protegida, está no artigo 7º da lei, né, a gente só encontra 2 artigos na lei, e eles são muito objetivos, eu até faço questão de ler para vocês, que é o artigo 77 e o artigo 78, que diz respeito às artes plásticas, tá? Mas todo o resto da lei, né, arquiteta o conjunto de princípios que vão proteger esse autor, essa pessoa que fizer os desenhos. Então, da utilização de obra de artes plásticas, está lá no artigo 77, salvo convenção em contrário, o autor da obra de arte plástica, ao alienar o objeto, mas somente ao alienar, em que ele se materializa, e vejam, o objeto em que ele se materializa, transmite o direito de expô-la, mas não transmite ao adquirente o direito de reproduzi-la. Isso é muito interessante, né? A autorizar para reproduzir a obra de arte plástica, isso já é o artigo 78, por qualquer processo, deve-se fazer por escrito e se presume onerosa essa reprodução. Então, vamos lá. Uma questão que imediatamente surge é este entendimento ou esta cultura que acredita que a internet é um território sem ninguém.
esse é o primeiro dos mitos que, obviamente, merece ser atacado, e eu imagino que vocês já tenham essa consciência que não, a internet não é território de ninguém. O que pode haver é a experiência ou a determinação ou a declaração de que aquele objeto ou aquela imagem, aquele item, né, disposto na internet está autorizado à reprodução. Existem até Creative Commons, né, que é uma normativa que existe no exterior, que no Brasil tentou se admitir, mas nossa lei já recepciona, já tem um tipo de orientação nesse sentido, qual seja, eu posso colocar no meu site que essa obra está disponível à reprodução, desde que nomeada a autoria, pelo menos, né? Porque, minimamente, eu preciso estar vinculado, e, na verdade, eu estarei sempre vinculado àquela obra. E qual é a premissa da defesa da atribuição moral da obra? Para que eu não veja a minha obra vinculada ou colocada junto a algum tipo de valor ou significado ou conjunto moral, ético, que não tem a ver com a minha intimidade, né? Então, que ele seja empoderado por movimentos políticos contrários aos meus princípios, que ele seja colocado com discursos de ódio ou discriminatórios de qualquer natureza, os quais eu não coaduno. Então, essas atribuições, elas estão intimamente vinculadas aos meus princípios, à minha personalidade. Tá? Desculpa te interromper. Com base nisso, uma coisa que eu percebo é que às vezes as pessoas não têm com muita clareza o conceito do plágio. Porque se está na internet, não fui eu quem coloquei, já está lá, então eu posso usar. O entendimento do que é plágio muitas vezes acaba passando por uma linha muito obscura de eu tive essa autorização da reprodução, então, como está na internet, alguém autorizou e eu estou usando. O que a gente pode considerar como plágio? Muito bom, André. Então, vamos vincular essa palavra plágio à ideia de contrafação, tá? Que a contrafação é exatamente a reprodução não autorizada. E essa reprodução pode ser pela cópia né, esculpida e escarrada, como diz o outro, né, daquele objeto, como pode ser a mera reprodução não autorizada, tá? Então, a questão em cena qual é a fonte desta obra, né? Que é a primeira questão. Então, eu, como ente ético, eu, como personalidade ética, ao me deparar com algo ao qual eu queira reproduzir, eu devo imediatamente buscar a fonte desta obra. E, ao buscar a fonte dessa obra, buscar ter a autorização expressa do autor desta obra, uma vez que eu descubra quem é o autor dessa obra. Se eu não descobrir quem é o autor dessa obra, eu não devo usá-la, tá? Eu não devo usá-la, em maneira, em hipótese alguma. A Tânia, na palestra anterior, estava mencionando que você cita um colega, um amiguinho, e você coloca o nome da pessoa. Esse trecho foi tirado do blog tal, autoria de fulano de tal. Isso é suficiente para caracterizar como não plágio, como uma... Então, isso é interessantíssimo, porque, na verdade, o que existe? Existe o direito à citação, obviamente, né? E aqui eu estou garantindo um dos direitos do autor. Essa ideia da citação é ótima e é muito importante, porque ela dá crédito exatamente a quem tem crédito, né? Então, eu não tenho aqui necessariamente uma apropriação indevida, né, desse conhecimento. Eu tenho a citação ao autor. O que eu não posso necessariamente é basear toda a minha apresentação, tudo que eu vou fazer, completamente na obra do outro, que aí sim eu estou plagiando. A mera citação não é um problema, né? Desde que circunscrita a um tópico, um episódio, né? Então, isso aqui, então, né, para não incorrer no crime de contrafação ou não incorrer na falta, né, de estar violando o direito do autor, né, essa citação é suficiente, tá? Ela é suficiente até porque ela está autorizada nas matérias jornalísticas, nas matérias acadêmicas, nos trabalhos os mais diversos. Eu, como jurista, ao fazer uma petição, eu cito um determinado autor. Eu dou lá qual é a referência bibliográfica, eu digo qual é a página, eu digo qual é
né, a fonte daquela citação que eu estou dando. E Afinal de nesse, contas, é uma doutrina, isso faz parte da ordem do conhecimento acumulado de uma comunidade. e nesse caso, a gente não precisa pedir autorização formal, como você disse antes. Eu posso citar, Isso. independente da pessoa autorizar ou não. Na jurisprudência, André, existe uma diferença entre aquilo que é texto e aquilo que é imagem, tá? Nesse particular. Porque a reprodução de obra estética, obra visual, tá? Ela se encerra per si, né? Uma vez que eu mostro a imagem, ela tem a possibilidade de ser reproduzida e reproduzida, ou que eu disponibilizo, porque aqui a gente está falando nessa reprodução não autorizada. O texto é sempre uma citação. Deixa eu tentar organizar o pensamento para ser bastante claro nesse momento. Então, o texto é uma citação que está num conjunto narrativo. Ele está dentro de outra obra. Já a imagem é uma obra per si, ela é uma obra por si mesmo. Então, assim, o texto eu estou construindo, mesmo que verbalmente considerado, eu estou construindo toda uma lógica em que eu introduzo essa lógica numa autoria minha, né? Afinal de contas, é o meu intelecto que está organizando essa exposição, é o meu intelecto que está dispondo esse conjunto de conhecimentos. Porque isso é que é o grande barato do direito autoral. Não nasce, a humanidade não nasce com conhecimento, ela não nasce hoje, né? A gente é um acumulado de saberes, a gente é um acumulado de tradições. Não existe uma única ciência, um único fazer artístico estético que seja absolutamente disruptivo. Todos eles estão vinculados a um processo histórico de saberes humanos, desde a concepção da tinta, a qual a tela, a qual é o pincel que se utiliza, enfim, né? Então, vamos lá de novo. Quando eu estou fazendo uma citação, essa nomeação à autoria, ela é suficiente. Já a reprodução de uma imagem, seja ela imagem é, de uma carta, ela, ao momento que eu reproduzo, eu já passo a violar esse direito. Quando eu garanto a nomeação à autoria, eu estou minimamente garantindo a este autor a fonte ou ao reconhecimento dele de que a obra dele foi reproduzida, sem excluir daí a possibilidade de eu ser cobrado por ela. Tá? Então, é cobrado no duplo sentido, tanto de ser penalizado financeiramente, uma vez que essa obra seja de cunho, tenha uma exploração patrimonial, né, ou seja utilizada de forma comercial. Quer dizer, se eu afiro lucro com a reprodução da obra de alguém, eu estou tendo um benefício indevido, né? Ou minimamente não repartido com o autor daquela obra, né? E aí, o que a gente tem aqui, o que eu recomendo, que a gente usa muito e que vocês vão me rememorar, imagino, é que a gente usa o termo direitos reservados. O que vem a ser direitos reservados? Direitos reservados é quando eu já tenho uma premissa de remuneração para aquele autor que eu não sei quem é, ou que eu não tive o contato, ou que eu não tive a expressa autorização num determinado momento. Então, eu já coloco em notícia que o autor daquela obra há de ter alguma remuneração ou alguma retribuição, né, a partir do momento em que eu estou usando aquela obra, né? O que se recomenda, na verdade, é que você vá em juízo, faça um depósito judicial referente ao que você acredita ser o valor pertinente àquela obra para ter essa nomenclatura de direitos reservados, né? Para evitar qualquer problema, para evitar qualquer dor de cabeça, não utilize. Quer dizer, se não tem a autorização expressa do autor, né, não utilize. E aí, assim, eu estou falando necessariamente da reprodução integral de uma obra, né, que é o Ok. uso daquela carta. Se eu me inspiro naquela carta, faço um outro desenho, aí eu já não tenho mais vínculo, porque, de novo, as representações imagéticas do baralho cigano são de uma Então, de atribuição domínio tradicional, é de domínio público. público, né? Isso está no conjunto da cultura cigana, né? Então ninguém pode se apropriar disso, né? Ninguém pode ter para si a autoria disso, porque isso é um patrimônio da humanidade, né? Então a questão chave aqui para se é plágio ou não é plágio, e me parece que tem uma pergunta que eu vou até já que é Por o favor. texto. Eu tenho usado citações de artistas a respeito das minhas leituras no meu perfil para divulgar meu serviço.
peço autorização para eles antes, é o Fábio, Fábio Fabrício, que está falando, né? Claro, informalmente via WhatsApp. Um print da mensagem, o áudio deles me autoriza, vale caso... enfim, está perguntando se o áudio ou uma mensagem vale como autorização. É isso, a autorização tem que ser expressa. E ela tem que ter uma identificação pessoal irrefutável. A minha recomendação sempre é um áudio com o nome e o CPF. Eu, Tiago, tananã, advogado do CPF tal, autorizo fulano a utilização da minha obra, em especial que ela seja diretamente vinculada, né, no site tal, ou na publicação tal, ou nos trabalhos de tais ordem, né, exatamente para, ou a mais ampla possível, né, mas para evitar futuros questionamentos, né, por mudança de humores, né? Nós humanos somos suscetíveis a todo tipo de transformações, né? Os E Mercúrios como retrógrados, muitas vezes, é isso. também, né? E como a gente se preserva? Nós, como profissionais, eu criei um trabalho, eu fiz um curso, eu fiz um livro, eu fiz um baralho. Como é que eu me preservo desse furto do meu material, da minha Ótimo. da minha criação? Como é que eu Uhum. me preservo? Muito bem. Primeira das questões é o registro, né? O direito do autor, ele passa por alguns processos, ele tem alguns processos dessa autoria, né? O primeiro, a mais segura delas é você fazer um encaminhamento para os órgãos competentes de registro de propriedade intelectual. Quando se trata de marcas, você vai ao ENPI. Quando se trata de obras literárias, você vai à Biblioteca Nacional. E imagens, você também vai lá e recorre, faz o seu formulário de preenchimento, dizendo qual a marca e encaminha o seu protocolo. Alguns outros meios de prova são admitidos em discussões jurídicas, como exposições, como arquivos digitais que comprovem esse processo de autoria, só que essas provas são muito mais frágeis e carentes de perícia, né? O que dentro de um processo judicial encarece e cabe a quem alega, né? Então, se eu alego a autoria, cabe a mim provar a autoria, então esse custo judicial vai ser meu. Então, muito mais seguro, muito mais barato vai ser você buscar exatamente o registro junto à Biblioteca Nacional dessa sua obra, tá? Uma vez feito isso, você vai colocar lá obra registrada, né? Você vai ter em seu site, né? Você tem que ter uma declaração no seu site de que todo o material contido ali é de autoria, né? Os textos, porque aí vem uma questão também que o direito já admite, quer dizer, nem todos os textos que eu coloco no meu perfil do LinkedIn eu vou submeter ao NPI, ou à Biblioteca Nacional para registro da bolas, né? Nem todos os textos que eu coloco num blog, pelo contrário, até porque a profusão de textos aí é grande, a gente costuma produzir com rotinas, né? Semanalmente, 2 vezes por semana. Então, também se entende, quer dizer, que esse espaço já confere esse espaço de autoria. O que se deve correr, né, ter muito cuidado é exatamente não fazer a reprodução de textos de terceiros sem as devidas citações para exatamente não incorrer no plágio. Porque aí sim entra a figura do plágio, tá, Andréia? O plágio, ele é um termo que é utilizado mais notadamente para as questões literárias e as questões musicais, né? Sobretudo porque você tem métricas e você tem uma conjunção de fatores, de elementos linguísticos que não são passíveis de acidente, né? Assim, pelo menos não a princípio. Eu não vou, é muito difícil eu reproduzir uma página com os mesmos predicados, com os mesmos artigos, com as mesmas vírgulas, com os mesmos substantivos, no mesmo tempo verbal e dizer que isso foi um mero acaso, né? Então, o plágio, ele é um debate que se dá exatamente quando eu tenho uma reprodução literal de um conjunto linguístico narrativo, geralmente literário ou musical. De resto, a gente fala da contrafação, sobretudo no audiovisual
e nas artes plásticas, né? E quando eu falo música, porque a música também é escrita, né? A premissa da redação das partituras e tudo mais, né? Então, aqui a gente volta a essa questão que é essa reprodução não autorizada. Então, quando eu sou essa pessoa, eu busco evitar isso, e se eu não posso evitar isso, ou eu não consigo, porque às vezes o ímpeto é maior, né, que eu declare que os direitos estão reservados, ou minimamente eu busque a autoria e nomeie a autoria, né? E aí, no melhor dos caminhos, o mais ético dos caminhos, é acessar o autor e pedir autorização, né? É buscar esse autor. Agora, eu, como criador, eu, como produtor, inovador, eu, como pessoa que cria, eu tenho que buscar exatamente esses caminhos, quais sejam. No meu blog, eu tenho a data do blog, né? Então, que eu busque printar isso e guardar isso com datas específicas. Acabei de publicar, printo e gravo esse arquivo, crio lá um arquivo com as datas desses prints, né? Porque isso, no frigir dos ovos, já é um meio de prova, tá? Esse arquivo tem uma data, essa data ela é digitalmente assinada, né? Existem os outros caminhos também, existem algumas plataformas que criam criptochaves, né, de validação de documentos. Existe um chamado DocSign, que eu recomendo, que é uma ferramenta que hoje o meio jurídico já utiliza muito para contratos, em que DOC, sign de assinatura em inglês, né, SIGN, tá? Em que a gente já utiliza muito para contratos, porque lá sai uma assinatura digital que tem uma cripto, que é um código que dá validade para aquilo, né? Então, eventualmente, eu posso lançar meu documento ali, eu mesmo assinar, e eu já crio uma data daquela autoria. Porque uma questão essencial para o registro, Andréia, só um princípio importante para justificar essa fala, é que o direito autoral ele se dá pelo princípio da anterioridade. E o que é anterioridade? É o princípio de quem registra primeiro. Quais são os grandes casos de furto de propriedade intelectual do mundo? É alguém que criou, outra pessoa que foi lá e registrou. E aí a injustiça está feita, e está feita mesmo, porque a regra geral de que é o registro que confere a titularidade da autoria, né? E aí a gente está tratando, sobretudo, quando eu falo isso do registro, daquilo que obrigatoriamente tem que ser registrado, marcas, patentes e tal. No que tange a produção artístico-literária, né, artístico, né, da obra autoral, também tem o registro, o princípio da anterioridade também faz valer a sua existência, porém, essa anterioridade pode se fazer por outros meios de prova que não sejam tão formais quanto de uma patente, quanto de uma marca, por exemplo. Você ia fazer uma pergunta, André? E assim, ia perguntar como eu me defendo. Ok, eu tenho meu material já registrado, já fui na Biblioteca Nacional, tenho meu texto, tenho minha imagem, meu baralho, está tudo registrado. Mas eu vejo isso na internet. Como eu me defendo disso, como eu dou seguimento a esse processo para que aquilo saia ou para que eu tenha algum tipo de reparação financeira. Muito bem, André. Aí vem a questão da notificação, né, que é a chamada notificação extrajudicial. Todos nós temos direitos isso é um atributo da cidadania, né, de fazer cessar um dano, né, ou um ilícito, né? Então, o primeiro ato é buscar aquele e-mail ou buscar aquela fonte, ou mesmo na página, o que vocês têm que tomar muito cuidado para não criar algum tipo de problema reverso, no sentido de um dano moral ou enfim, de uma ação reparatória de cunho moral, embora outra pessoa cometa o ilícito, às vezes, né, no uso do nosso direito, a gente usa uma força desproporcional ou terminologias desproporcionais, né? Principalmente se a gente estiver emocionalmente afetado, né? Então, a primeira questão aqui vai ali e comenta, olha, eu sou o autor desta obra e não autorizo esta vinculação, né?
serve esta como uma notificação para que cesse a vinculação desta obra sem a minha menção ou sem a minha autorização. Tá? Basicamente, este é o primeiro ato, esta é a primeira ação devida. A segunda ação devida geralmente isso está num site, isso está num tipo de plataforma que tem aquilo que a gente chama de responsabilidade solidária. Tá? Então, o Facebook, por exemplo, deve ser noticiado. Né? Você tem lá os mecanismos e eles têm esse compliance. Então, se está no Facebook, se está no Instagram, vai lá e denuncia. Né? E geralmente tem a razão da denúncia em que você justifica esta denúncia. Tá? E você já viu o resultado com relação a isso, por exemplo? Você já viu Sim, site sim, sendo existem páginas, retirado? essas funcionam muito, Funciona. funcionam. O que acontece, geralmente, é que quem comete o ilícito tem o hábito do ilícito, então, geralmente, ele faz um outro perfil e vai usar, mas muitas vezes ele muda a vítima, né? Ele vai utilizar material de um outro, não mais desse, porque ele já percebeu que entrou no radar daquele, né? Então, a questão muito é essa, assim, de que qual é o grande problema da internet? Né? O grande problema da internet é que a gente não consegue acompanhar tudo. É muita coisa, é impossível, humanamente impossível, nem mesmo os algoritmos conseguem dar verdadeiramente conta de tudo que acontece nesse caminho, né? Então, a primeira questão, voltando, então, fazendo uma cronologia, poxa, descobri que existe alguém reproduzindo uma carta que eu desenhei, ou está utilizando um conteúdo que eu escrevi sem me nomear a autoria. Eu vou buscar uma forma de comunicação direta com essa pessoa que cria algum tipo de registro de que eu tomei a atitude disso, dando a ela um prazo de 5 dias, 2 dias, 48 horas para suprimir aquela vinculação. Ou que seja, que se faça uma proposta. Olha, você está utilizando uma obra minha, eu quero saber qual a sua proposta para esta reprodução. Né? Te dou 48 horas para isso, não havendo, recomendo que cesse para evitar qualquer outro constrangimento legal e tal e tudo mais. Bom, Thiago, não tenho paciência para isso, não estou interessado em ficar nessa conversa e muito menos quero que aquela pessoa reproduza meu conteúdo porque eu não gosto do material que ela faz e não quero minha obra vinculada àquilo. Isso é um atributo moral. Né, a uma ordem patrimonial, quer dizer, produto que é teu, da tua personalidade, que não quer ser vinculada ali. Olha, denuncia, eu notifico que cesse imediatamente a reprodução da minha obra, sob pena de danos morais e patrimoniais, de acordo com as leis de direitos autorais. E dispara. Né? Vai lá no Facebook, vai no Instagram, denuncia, pede para suprimir, e no frigir dos ovos, ali, publicamente mesmo, coloca: sou o autor desta obra, não autorizo a reprodução desta, e enquanto persistir aqui, você estará violando direito, né, um direito do autor, tá? Então, perdão, ainda dentro disso, se num grupo fechado de Facebook, por exemplo, é disponibilizado um livro inteiro, todas as 200 páginas do livro entram num PDF no grupo. Quem é o responsável por essa... quem assume isso? O Facebook é responsável ou o dono do grupo é responsável? Então, A pessoa que publicou é responsável? O Facebook, nesse particular, não tem responsabilidade. É como a gente querer atribuir culpa à fábrica do carro pelo motorista que dirige embriagado e comete o acidente. Né? A fábrica em si não tem culpa pelo motorista dirigir embriagado. A responsabilidade é de quem transfere esse arquivo. Tá? Então, é muito importante também se dar conta disso, porque nós, no afã de querer distribuir conteúdos e conhecimentos, muitas vezes reproduzimos, e aí quando eu falo nós, porque eu mesmo já cometi esse equívoco, né, de mandar para um amigo um livro escaneado, né, receber de amigos um livro escaneado, né, são questões que a gente vai passando batido, porque naturaliza isso dentro de uma ordem de distribuição do conteúdo, sem compreender que ali está se violando o direito de alguém que teve todo um esforço de acúmulo de conhecimento, de organização desse
conhecimento, de redação, de criação, ou seja, gastou muito fósforo, né, e horas de leitura para poder entregar aquela obra, né? Então, é, é muito importante isso, porque dentro, sobretudo, de grupos do WhatsApp, grupos do Facebook e tudo mais, é quem está cometendo a contrafação, é quem está cometendo essa veiculação ou distribuição não autorizada, né? Esse é o autor do fato, embora a origem do arquivo não seja dele, né? É como, vou usar um termo mais pesado, é como disseminar um DST que eu sei que eu tenho e que eu não me responsabilizo por isso, não uso preservativos, né? A metáfora pesadamente é essa, mas o conceito é: a gente deve buscar, nesse universo, usar da razoabilidade. Aqui vem uma consciência cidadã, né? Em que é uma questão de mutualismo, do respeito mútuo. Né? Eu devo conduzir a minha vida num parâmetro ético suficiente em que eu respeite a construção intelectual daquela outra pessoa, embora eu não saiba quem seja essa outra pessoa. Né? E se eu tenho um verdadeiro afeto a esta obra, se eu sou altamente impactado por ela e eu quero muito que ela seja replicada, porque eu acho que as outras pessoas merecem saber daquilo, eu tenho o dever de cuidado de percorrer o caminho de descoberta deste autor para ter com ele a autorização e, em não tendo, minimamente dizer direitos reservados e arcar com eventuais cobranças que venham. Né? E aí tem uma entrega mesmo que espiritual, cara. Poxa, muito de boa fé, não estou me apropriando aqui maliciosamente, não estou aqui aferindo lucro com essa distribuição, eu apenas estou dando difusão a algo que eu acho socialmente relevante, culturalmente relevante, porque é bonito, porque é bacana. E aí vamos lá, por que a gente cria essa cultura de que na internet está tudo liberado? Porque, sobretudo, o Facebook, eu vou usar o Facebook porque é a ferramenta mais popular dentre todas, né? A gente o tempo todo está compartilhando de algum amigo alguma imagem, não é mesmo? Né? Na forma de um meme, na forma de uma tirinha, na forma de um desenho, na forma de uma fotografia. Quem nunca compartilhou, né, vou tentar buscar uma imagem universal aqui, mas tem uma foto linda do Sou Abona, né, que é uma imagem de uma narrativa africana, com uma comunidade africana fazendo uma referência super bonita, belíssima. É uma foto que replica-se o tempo todo, eu fico toda hora, ela volta, ela viralizou, né? Agora, ela tem uma autoria, ela tem personalidades ali representadas, que essa é uma outra questão, né? Quando, sobretudo, a gente tem essa imagem. Nós todos aqui, né, temos uma autorização expressa a esta veiculação. No momento que a Andréa me convida, eu autorizei expressamente a minha imagem nesta gravação que vai restar como memória do encontro de cartomantes. E no direito da internet, sobretudo, a gente debate muito essa questão do direito ao esquecimento, porque não existe esquecimento na internet. Né? Só que eu posso, eventualmente, mudar um preceito religioso, filosófico, de qualquer ordem, que eu quero esquecimento. O caso clássico disso é o caso da Xuxa, com um filme, né, que ela tanto tentou e tentou e tentou tirar de cena. Tem uma outra experiência muito interessante, que me fugiu o nome da atriz agora, Barbra Streisand. É o chamado Efeito Barbra Streisand, que é uma revista fez fotos das mansões em beira da praia, litoral, da mansão da Barbra Streisand. E ela se sentiu incomodada, sentiu com uma violação da privacidade, moveu uma ação contra a revista, e pelo fato dela mover a ação contra a revista, publicizou ainda mais, se tornou ainda mais conhecido o fato, né? Porque ela não queria, mas ao momento que ela buscou o judiciário para não querer, enfim, esse é um exemplo do que eu estou falando, porque é o seguinte, desse território que a gente não tem domínio. A questão é, em cena, essa reprodução, ela te nomeou a autoria? E aí eu estou dando, né, algumas, como se fosse uma ordem de consultoria. Tem uma pergunta aqui do JB, que eu vou responder daqui a pouquinho. Mas a primeira questão que eu trago é:
ela te nomeou a autoria. Essa nomeação à autoria, ela é benéfica para você? Ela intimamente te traz um benefício de divulgação? Ela está bem colocada? Porque aqui vale pesar. Poxa, pô, legal, reproduziu bacana meu conteúdo, interpretou bem, está super de acordo com o meu... Me ajuda, né? Isso me ajuda. Então, para que necessariamente eu também vou me invocar aqui em ficar perseguindo tudo, né? Essa é uma consideração que vale a pena ser considerada, né? A outra é, opa, esse cara está se valendo disso equivocadamente, não é isso que eu quis dizer, ou não é este o conteúdo do conteúdo que eu criei, ele está se aproveitando financeiramente sem qualquer retribuição à minha pessoa. Então, pera lá, vamos conversar aqui, amigo, porque essa obra é minha, eu que a fiz, eu fiz ela, poxa, com muito suor, com muita história, tem muitos anos de estrada para chegar até aqui e você utilizar equivocadamente. Então, são esses as ponderações que eu trago a vocês sobre a luz dos direitos autorais. E aí o JB pergunta, é possível haver prejuízos autorais, mesmo com registro, caso o autor utilize algum nome ou termo nas redes sociais que posteriormente alguém registre como marcas não MPI? Sim, vamos lá. Uma coisa é o registro da obra literária, outra coisa é o registro da marca, tá? O que acontece, o encontro que existe aqui na ordem intelectiva, na intelectual, porque o histórico da propriedade intelectual é um histórico industrial, né? Ele nasce tudo junto, ele nasce a partir das invenções industriais na metade do século XIX, 1850 em diante, né? Vem os Tratados de Paris, é uma longa história que eu não vou percorrer aqui agora, mas ela depois começou a desmembrar a figura da obra artístico-literária e a partir da segunda metade do século, a partir de 1930, notadamente com a experiência de Bauhaus, que a gente começou a distinguir a figura do design e das artes plásticas da legislação industrial. E a marca, ela ainda se concebe, ainda se coloca no campo da propriedade industrial, né? Ela é regrada por uma outra lei que se coloca ali. E no próprio campo do debate da marca, eu não posso registrar uma marca que tenha vínculo com uma marca de alto renome ou que seja de um segmento igual ao meu. Eu posso registrar de um outro segmento, desde que essa marca não seja de alto renome, porque assim, a Ferrari licenciou para perfume, para camisa, para tênis, né? Uma marca de carros de alto renome que está licenciada para todo e qualquer tipo de aplicação. Eu não posso criar, então, um produto Ferrari, né? Porque essa marca já tem um alto renome e eu não vou conseguir registrar isso. Bom, se eu entendi a sua pergunta, JB, eu vou lá e crio algo aqui no campo dos direitos autorais. Vem alguém aqui, cria uma marca, e esta marca foi registrada posterior ao meu registro. Confere se é esse o entendimento. Bom, esse prejuízo só vai haver, só tem o risco de acontecer se esta marca que estiver no mesmo ramo de atuação da minha obra, ou da abordagem da minha obra, e se ela configurar ou alcançar algum grau de renome. E ainda assim é uma discussão, porque tecnicamente não haveria motivo, uma vez que fui eu. É mais fácil eu, propriamente, requerer da marca, que aí sim, porque eu criei o fundamento, percebe? Deixa eu tentar ser mais claro ainda. Eu escrevo um tratado sobre o espírito e o valor deixa eu ver aqui, vou buscar uma imagem bem próxima de vocês, da criança, né? O espírito do entusiasmo da imagem da criança. E eu escrevo um livro sobre isso. E eu crio um nome, uma terminologia de alto impacto dentro desse livro. O título do livro tem um elemento, ou o próprio livro vai ter uma terminologia que se torna um dentro do conjunto narrativo dos princípios do entusiasmo da carta da criança. E alguém vai lá e se apropria disso e cria uma marca de roupas, por exemplo, né? Pega este termo e se apropria disso. É mais fácil eu pedir dela
essa apropriação do que a marca pedir de mim, tá? Agora, como a gente tem o sistema de propriedade intelectual muito difundido no mundo, quer dizer, o órgão no Brasil confere a propriedade no Brasil. Eu tenho que fazer um pedido do sistema internacional para fazer uma validação internacional. Isso geralmente só ocorre quando a gente tem a exportação de uma marca ou exportação de um produto. Em via de regra, as pessoas não pedem o registro em caráter internacional, porque é muito mais caro, obviamente, porque vai consulta para todos os sistemas de todos os países que fazem parte do TRIPS, que são os Tratados Internacionais de Propriedade Intelectual, tá? Então, a questão que surge aqui é o risco de haver alguém com uma marca em um outro país, né, que tenha conferido esse registro posterior, que tenha ganho algum tipo de notoriedade e ascendência no nosso país e que, eventualmente, perceba ou ache que exista um aproveitamento da sua obra pelo vínculo, né, referencial ou de nome ou de imagem que se faça entre a marca e a sua obra, tá? E aí é um debate. Não tenho condições de dizer assim, é certo que você terá um prejuízo ou é certo que a marca terá um prejuízo. Vai depender muito do processo, sobretudo na constituição das provas. E aí volta a questão que a Andrea perguntou, como que a gente se protege, como que você se protege, como é que você gera esse registro? E aí, de novo, a regra essencial é o princípio da anterioridade. Então, confira o máximo possível de meios de que você possa provar esta anterioridade da sua obra, com a data do arquivo, com a data do print, né? Se vocês perceberem, os nossos celulares têm um mecanismo interessante, sobretudo o Instagram faz muito isso. Quando você usa arquivos antigos em TBTs, fotos, ele data o arquivo. Vocês já perceberam isso? Já se deram conta disso? Ou quando você transfere para alguém um arquivo, ele data esse arquivo. Isso não é à toa, tá? Isso não é à toa. Isso é uma questão de compliance que essas marcas já compreenderam para não utilização extratemporal que desvincule a fonte e origem deste arquivo. Tá? Então, são caminhos, só para expandir um pouco o debate, ou pelo menos dar para vocês uma dimensão do que eu estou falando, hoje a gente está discutindo muito as criptomoedas, né? O mundo está discutindo muito a criação de moedas não em cédulas, não físicas, e sim digitais, né? E qual é o grande debate em torno das criptomoedas? Porque você rastreia a criptomoeda. Na verdade, o dinheiro é rastreável, mas a rigor, em algum momento ele se perde, até porque, né, existem muitos sistemas corruptos e tal, mas na cripto não. Então, todo arquivo digital ele é altamente rastreável, né? Só que isso requer um alto grau de perícia, né? O que, juridicamente, em termos de processuais, são custas processuais, né? Que necessariamente você vai ter que arcar ou vai ter que solicitar a gratuidade de justiça, que dificulta muito o caminho. E aí uma questão de direito para vocês, eu não sei se vocês têm conhecimento, tem um ditado máximo do direito, que é o direito não atende a quem dorme, né? E assim, onde se faz injustiça no direito é no processo e não no direito em si. Os fatos em si não têm espaço de injustiça. O que existe injustiça são em processos que são mal conduzidos ou que são estimulados e formulados sem as devidas provas. Então, o nosso lugar de cidadão, como pessoa ética, como pessoa com uma conduta justa, é exatamente percorrer os caminhos das provas, para ter para si a defesa, né, de estar defeso, ou seja, você não ter violado o direito de ninguém, você não está fora daquilo que lhe cabe como um direito, né, ao mesmo tempo de ter o direito a buscar de alguém uma reparação quando você for
violado no seu direito, né? Então, vamos fazer uma recapitulação geral para a gente buscar um entendimento de tudo que a gente conversou até agora. A Lei de Direitos Autorais não autoriza interpretações. A interpretação dela é restritiva. Isto está no artigo 4º, tá? Quando a gente fala de direito do autor no campo do desenho, das artes plásticas, né, sobretudo no que tange as cartas, aqui falando diretamente para vocês, a gente está falando daquilo que a gente chama de contrafração, que é a reprodução não autorizada. Tá? Quando a gente fala do texto, né, do argumento ou da literatura, você está falando daquilo que a André falou do plágio, mas você está falando da reprodução não autorizada também e da cópia, né? Sobretudo no que tange a necessidade da nomeação à autoria. Tá? Esse é um dos direitos básicos do autor, ser nomeada a autoria, de quem é aquela obra. Tá? Toda vinculação, toda reprodução, toda disponibilidade de qualquer obra intelectual para terceiros, que não seja de quem está vinculando, tem que ter autorização expressa. Seja ela na forma de um áudio, seja ela na forma de um e-mail, seja ela na forma de um documento escrito. Agora, tem que ser inequívoca, qual seja, eu tenho que deixar meu nome, meu CPF, minha assinatura ou a minha declaração oral de maneira inequívoca. Não existe dúvidas de que eu autorizei para aquele uso ou para todos os usos que a pessoa me conceber. Ela pode me conceber todos os usos, certo? Então, uma coisa que eu não comentei, mas, por exemplo, é muito relevante, é que essa autorização deve se considerar também o território, tá, gente? Se é no Brasil, se é no exterior, se é para o mundo todo, se é para a América Latina, né? Ela tem um tempo também, nessa autorização, né? Por 10 anos. A lei, por exemplo, ela concebe 15 anos o limite máximo. Eram 10 e depois passaram a ser 15, né, por um tratado internacional em que essa autorização tem que ser revista. E aí volta a questão do esquecimento, porque como a internet persiste, né, eu tenho um blog que foi escrito em 2001, que está lá até hoje, com os textinhos e tal, e tudo mais, né? Se eu vou fazer a reprodução de algo que eu não tenho autorização, ou que eu também não descobri quem é o autor, eu coloco direitos reservados, ciente de que eventualmente eu posso sofrer algum tipo de sanção ou cobrança por isso, tá? O que me garante, o que a gente faz para o uso desses direitos reservados é minimamente denotar a boa-fé, né? Eu não usei de má-fé, porque aqui, e aí a gente tem na legislação em geral, um princípio que é da boa-fé objetiva. Qual é? Eu tenho que me comportar com boa-fé. Isso é um preceito cidadão básico, né? Então, se eu não consigo provar essa boa-fé, eu já estou precarizado em qualquer tipo de discussão jurídica, mesmo se eu tiver o meu direito violado. Olha só, vou complexibilizar um pouco então. Tiago, posso autorizar esse seu texto para colocar na internet? Ok, na internet eu falo ok. Mas aí você vai e utiliza isso num site com, enfim, com apologia à violência, com apologia à tortura. Peraí, mas eu não sabia que era esta a aplicação na internet. Percebem como é sutil aqui esse elemento? Né? Eu não sabia que era para um site que tem um tipo de conjunto, e aqui para vocês eu acho que vale muito a pena vocês entenderem isso, principalmente, porque vocês tratam, e eu ouvi aqui a Daniele, o resto da fala da Daniele, achei muito interessante, né? Vocês estão falando de um conjunto de valores culturais, né? Não há que se confundir a cultura cigana com a cultura tupi-guarani, com a cultura chavante, com a cultura... Vocês podem até ter uma prática e uma experiência pessoal subjetiva que seja holística, né? Que seja muito mais articulada com os muitos saberes transcendentais que a humanidade carrega e comunica. Né? Mas, a rigor, vocês estão tratando, né,
Você está tratando de um conjunto de valores que tem uma origem, uma matriz, né? Embora não geograficamente decisiva, porque o cigano exatamente é uma cultura, né, sem apeio geográfico, né? Mas ela é uma cultura reconhecida mundialmente, né? Ela é uma cultura, é uma população, é uma nação, ela é entendida como nação, existe a figura da nação cigana, existem reconhecimentos de direitos humanos que são dados aos povos ciganos, né? Porque eles fazem parte do meandro da cultura oriental, ocidental, sobretudo, né? A história... Desculpa, eu vou te interromper e pedir para você amarrar o Tá raciocínio. ótimo. Tá Concluir. bom. Tá. Bom, temos mais duas questões aqui rapidinho. Então, a Rosana e o Robson estão mandando questões, e aí eu faço o meu encerramento. Bom, Viviane, que bom que você gostou, obrigado. Tá? Fico muito satisfeito, feliz que tenha sido claro, bom. Temos abordados em nosso canal e outros se utiliza. Algo a fazer? Pois imagina ter que registrar isso. Então, quanto aos temas, Rosana, não necessariamente, porque eu não posso proibir alguém, por exemplo, de falar de direitos autorais, só porque eu falo, ou de fazer um desenho sobre cavalos, né, de cavalos, ou de serpente, por exemplo, usando aqui uma imagem que é comum às cartas ciganas, né? Agora, se ela reproduz o meu conteúdo, aí sim, né? E aí volta ao princípio da anterioridade, volta àquele princípio da lei, porque quando eu faço o upload no YouTube, já tem todo um conjunto de registros, né, que o próprio YouTube passa a oferecer e ter, né? Desde a data que aparece lá, né, do momento que eu subo com aquele vídeo, e aí eu estou entendendo quando você fala canal, eu estou entendendo que você está falando de vídeo, é isso? Tá. Então, eu tenho, quando eu subo com esse conteúdo, eu estou subindo um conteúdo que é originário do meu PC, né, do IPI, do IP do meu computador. Então, eu tenho um conjunto de provas que já dão origem da autoria daquele produto, né, daquele conteúdo. Então, uma coisa é pegar o meu conteúdo e reproduzir. Outra coisa é abordar o mesmo tema, mesmo que com uma abordagem parecida, tá? Então, essa é a distinção que a gente tem que fazer. Tá? O INPI seria mais ligado a registro de marcas, logomarcas, sim, e patentes, tá? E desenhos industriais. Tá? Para registros de obras dos baralhos e ilustrações, seria a Biblioteca Nacional, corretamente. É o órgão brasileiro que tem a titularidade dos registros artísticos literários. Imagens, textos, partituras, né? Cabem à Biblioteca Nacional. Tá, Robson? Eu imagino que tenha sido basicamente essa a sua questão. É isso? Maravilha. Que bom. Bom, então, gente, espero que, enfim, vou fazer o fechamento na segunda. Por nada, Ana, muito obrigado, eu que agradeço. Então, assim, o fechamento que eu faço é atenção a si na conduta, né? Tanto na defesa dos seus direitos quanto na não violação de direitos de terceiros, né? A atenção à autoria, atenção à nomeação da autoria e atenção à fonte de determinado conteúdo. Isso feito, vocês não terão dor de cabeça ou, se tiverem seus direitos violados, já sabem mais ou menos qual o caminho percorrer. Ou seja, notifique aquela pessoa, encaminhe uma mensagem de que a pessoa não está autorizada ou que faça contato com vocês. E, na última instância, procure um advogado, porque faz parte também dos conhecimentos que a gente carrega para atender esse tipo de circunstância. Tá? Parabéns a vocês pela iniciativa, pelo espírito coletivo, né, por essa articulação tão interessante de construção, né, dessa comunidade. Obrigado, Andréa, obrigado a todos. Rosana, Andréa, Karen aqui está falando, Ana Dias também. Um bom dia para vocês e um ótimo encontro em continuidade. Tiago, muito obrigada, foi excelente. Vendo aqui os comentários, foi muito esclarecedor, acho que todo mundo gostou bastante, e é um tema que a gente acaba tendo pouco domínio. Então, muito obrigada por você ter compartilhado o seu tempo e o teu conhecimento com a gente. Por nada, Andréa. Pedir para você sortear 2 números